pessoal. Boa noite. Como é que tá a imagem? O áudio? Estão vendo? Estão ouvindo? A imagem está certa? Eu preciso arrumar aqui pra gente poder começar a nossa conversa de hoje sobre inteligências múltiplas. Alguém consegue me dar um okzinho? Se vocês estão conseguindo ouvir, se o áudio tá bom e se a imagem também tá correta. Pra gente começar hoje. A gente começar hoje a falar sobre inteligências múltiplas. O pessoal tá entrando, por favor. A imagem tá certa e o som. Se alguém puder dar um... Ah, tá lá. Yumi, boa noite. A primeira vez por aqui, está tudo perfeito. Ai, obrigada, arigatô. Leonardo, boa noite. Tá tudo certo, gente? Não preciso mexer em vocês, não? Que bom. Deixa eu só ajeitar aqui, ó, os meus coisas aqui pra mim não me perder aqui na imagem de vocês. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ajeitar o negocinho aqui pra gente não se perder. Tá tudo certo? Então vamos lá. Olá, Ikeda, boa noite. Tá falando aqui de Ândio, boa noite, gente. Bom dia pra galera que tá no Brasil. Gente, tá tudo certo aí? Vocês estão conseguindo ver? Ai, Jesus. Ai, imagem tá de lá. Tá, peraí, pessoal. Deixa eu ver aqui. Mexer nos negócios aqui. Vou tentar girar a imagem de novo, ok? E agora? Ainda tá de lado? Vou mexer de novo. Ainda tá. Tá, vou mexer de novo, gente. Né? Não tá? Eu mudo a posição. Tem que colocar... né? Então... Eu tentei mudar agora de novo. Senão eu deixo ela... Pera aí, gente. Vou falar aqui. Qualquer coisa eu mudo a posição dele de novo. Gente, só um minuto, tá? A gente já começa aqui. Deixa só a gente tentar acertar aqui a tela rapidinho. E aí vocês veem agora como é que tá. Senão eu ponho ela da outra forma. Deixa eu escrever aqui que eu vou... Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ajeitar ela aqui. Pronto. Licença, gente. Eu vou dar uma virada aqui e vou dar uma ajeitada aqui. E aí, pessoal? Como é que tá agora? Vocês que estão aí, que eu vou... A gente... Tá, então vamos deixar
assim, por enquanto. Depois em outro momento eu volto. Deixa eu só ajeitar o espaço aqui de novo. Gente, vou deixar assim, tá? Vocês estão conseguindo ver aí direitinho, né? Então eu vou deixar assim. Vou só licença de novo para ajeitar aqui. E vou... Tá, vamos começar assim mesmo, gente. Depois eu me ajeito aí com essas câmeras de lado, para um lado, para o outro, tá, gente? Mas vamos lá. Isso, agora tá bom. Então pronto, vamos lá. Não precisa ver não, vamos ouvir que tá tudo certo. Bom, pessoal, desculpa, né? Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. A todos que já estão aí, vamos começar aí a nossa conversa sobre inteligências múltiplas. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Viviane, para quem não me conhece, eu sou neuropsicopedagoga, atuo aqui no Japão na área de desenvolvimento infantil com crianças e adolescentes, realizando atendimento individual e em grupo, tá? E tô trazendo aqui para nós, às terças-feiras, quinzenalmente, informações sobre neurociências. E hoje nós vamos falar sobre inteligências múltiplas. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, o que é, e aí, conforme a gente for conversando, se tiverem algumas dúvidas, mandem essas dúvidas e aí eu vou lendo, vou respondendo, se for possível dentro da live, se não, depois em inbox eu procuro responder todas, ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, já vai escrevendo. Então, primeiro, também agradecer ao Portal Me. Gente, vocês estão ouvindo? Tudo bem? Agradecer ao pessoal do Portal Me pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui de novo para conversar com vocês sobre esses temas. E hoje estou acompanhando vocês aqui, então as mensagens, todas que vocês estiverem mandando, eu consigo acompanhar. Né? Hoje, inteligências múltiplas, né? O que é, de onde saiu, de onde surgiu, se eu tenho, se você tem, né? Se os filhos têm, se o marido tem, se a esposa tem. Então, quais são essas inteligências e se é possível melhorá-las, trabalhá-las ou não, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, vamos lá. Há muito tempo atrás, as pessoas mediam a questão da inteligência, como eu falei, acho que na live anterior, né, dos testes de QI, que nós falamos sobre crianças superdotadas, né, ou crianças com altas habilidades, e aí falamos um pouco sobre o teste do QI, né, do coeficiente de inteligência, em determinada faixa a criança é considerada superdotada ou não, né. Então, e por muitos anos, né, ficou atrelada a questão da inteligência através da aplicação, da medição desse tipo de teste, né, que mede realmente, né, eles têm um parâmetro para medir a inteligência das pessoas, porém, é um teste muito... É importante, né, não desmerecendo, mas ele é um teste que limita muito, né, o ser humano num todo, né, e hoje sabe-se que existem... O cognitivo, né, do ser humano, ele é muito além do que a gente achava que era. Então, está sempre em mudança, está sempre aprendizado, o cérebro muda muito, existem estimulações que fazem com que partes do cérebro recomponham uma falha que teve, né? Então, só medir por esse tipo de teste estava ficando muito, assim, sem noção, né? E aí, na década mais ou menos de 80, foi feito um estudo, né, por psicólogos de Harvard, eles fizeram um estudo e perceberam que não dava só para continuar medindo a inteligência das pessoas só por esse teste, né, só por esse tipo de formação e informação que era feita, acertou tantas respostas, é isso, por exemplo, de 1 a 10, de 10 a 20, 20 a 30, e aí fizeram uma escala e ali eles enquadravam cada uma na sua caixinha, né?
E aí esse grupo de estudiosos viram que não dá para ficar só nisso, né? Que existiam e existem, né? Inteligências diferentes, né? E mais inteligências do que só aquilo que era mensurado, só aquilo que era medido nesses testes, né? E aí essa equipe de estudiosos, eles chegaram às inteligências múltiplas, né? Ela é uma teoria que foi estudada, organizada, né, por Gardner, e ele, junto com a sua equipe, teve os seus adeptos, e as pessoas começaram a tentar validar essa teoria que foi estudada, que foi observada, né, no campo empírico. Então, eles fizeram todo um estudo dentro da área da psicologia, e aí eles chegaram nessas inteligências múltiplas, né? Que é o que é chamado das sete, até então era 7, né? Inteligências múltiplas de Gardner, tá? Então, para entender mais ou menos de onde saiu, né? Foi lá da Universidade de Harvard, nessa década mais ou menos de 80, e era esse grupo de estudiosos que não se conformaram, vamos dizer assim, na forma com que era limitada a medição da inteligência do ser humano, enfim. E aí eles começaram a fazer pesquisas, né, de observação, e aí, enfim, chegaram nessas 7, e hoje já tem 9, né, chegou a 8ª, a 9ª, e ainda assim existem alguns outros estudiosos adeptos até então para rever outras linhas aí, porque o cérebro é uma caixinha, né, de surpresa. Eu falo que quanto mais a gente estuda, quanto mais a neurociência se aprofunda de um tema, ela descobre outro, né? Então, assim, é uma caixinha de surpresa, literalmente, né? E aí as inteligências múltiplas. Eu vou falar quais são. As 7 iniciais, que foram as que geralmente é muito estudada na teoria das inteligências múltiplas. Cada uma das 7, ela tem um viés, ela tem algumas características que apontam que ali existe uma predisposição ou um caminho mais rápido para um tipo de aprendizado, né? As pessoas aprendem mais rápido de acordo com as inteligências múltiplas que ela tem, né? Uma delas, que é a que acaba meio que indo de encontro aos testes de QI, é a lógico-matemática, que é justamente essa que envolve raciocínio lógico, resolver equação, fazer cálculo, números, né? Então essa parte é uma inteligência mais racional, vamos dizer assim, onde a resolução de problemas se dá através de conteúdos matemáticos, vamos dizer assim, né? Então, que até então era o que era mais considerado, né, através dos testes de QI. E aí, lógico, ela existe, né, a inteligência lógico-matemática, ela passeia por essa área, como os próprios nomes, elas nos dão uma luz do que seria cada uma das inteligências, né? E aí, geralmente, as pessoas que têm a inteligência lógico-matemática, ela é extremamente boa com números, né? Então, ela tem uma linha de raciocínio muito rápida para cálculos, para resolver equações, para, de repente, numa coisa mais do dia a dia, ela pega um pacote de bolacha e ela consegue rapidamente ver quantas gramas tem, dividir aquela gramas por pessoas, quanta bolacha vai dar para cada um, né? Então ela tem um raciocínio muito, muito rápido nessa questão. E ela busca trazer esse conhecimento da inteligência lógico-matemática para aplicar nos seus problemas do dia a dia, né? Então, assim, às vezes ela tem que decorar alguma coisa, ela sempre joga um número, ou ela divide palavra, né? Ela acaba usando estratégias da inteligência que ela domina, isso não só da lógico-matemática, das outras todas, né? A pessoa geralmente usa estratégias da inteligência que ela domina para conseguir se resolver naquela situação ou naquele problema.
né? Então, um exemplo da questão da lógica matemática é isso, né? Então, de repente, ela tem um problema que ela precisa resolver, ela ou transforma aquilo em algo matemático para ela conseguir chegar numa solução e ter uma ação sobre o fato em si, tá? Não, mais ou menos isso, gente. E aí depois da lógica matemática tem a linguística, né? A gente vai falar um pouquinho sobre todas elas. A inteligência linguística também, né? Como eu falei, eles dão sinais. A linguística, ela fala, ela traz essa questão da fala, do entendimento, da compreensão. Então, geralmente, as pessoas que têm a inteligência linguística como característica, vamos dizer assim, mais forte, que é uma das que mais se sobressai dentre todas as outras, ela fala muito bem, ela lê muito bem, geralmente ela tem interesse por muita questão de leitura, ela tem uma oratória muito boa, ela conversa muito bem, ela consegue manter um diálogo em qualquer lugar que ela vai, ela, né, a famosa conversa com todo mundo, né? É mais ou menos isso mesmo, né? Ela tem essa questão tanto da escrita, né? Ela consegue se corresponder muito bem, seja em qualquer área, seja falando, seja escrevendo, né? Então, é uma das características da inteligência linguística. E ela também é uma que também é muito cobrada em relação, aí eu vou falar enquanto escola, enquanto aluno, enquanto as crianças, né, enquanto aluno, a gente também, quando a gente, né, estuda alguma coisa, algum curso, né, ou alguma especialização, a gente também tem, né, todos temos essas inteligências, algumas se sobressaem mais, outras menos. Algumas a gente tem um déficit muito grande, e é normal, viu, gente? Não tem problema a gente não conseguir dominar aí todas as áreas, né? Isso não tem problema nenhum. Só que assim, a lógica matemática e a linguística é as que acabam sendo mais presentes dentro do ambiente escolar, né? Claro que todas elas são importantes, né? Todas elas, quando chegar no final, a gente vai ver que elas fazem um emaranhado de habilidades que são adequadas para o bom desenvolvimento, seja nosso, seja das crianças, tá? Seja nosso, seja das crianças. E aí, como a matemática, a habilidade lógico-matemática, ela vai para essa questão da resolução de problema, de contas, enfim, ela me ajuda, lógico, na disciplina de matemática na escola. Então, eu vou conseguir ter notas altas, eu vou conseguir bem, porque eu vou bem na prova, e é esse o resultado até então que se espera de um aluno, né? E na inteligência linguística também, por quê? Ele, dentro da compreensão de texto, ou no português, ou no Nihongo, ele vai conseguir responder as perguntas dos professores, as questões, seja não só em português, seja nas disciplinas que envolvem leitura e interpretação de texto, né? E, então, essas duas acabam meio que chamando um pouco mais de atenção. E na área escolar acaba sendo meio que as que são mais primordiais, vamos dizer assim, mas não existem só elas, né? Elas por si só, elas não caminham sozinha, né? Porque não adianta a pessoa ir super bem em matemática, ir super bem em leitura e interpretação de texto e ela não conseguir ser sociável, ela não conseguir se orientar na rua, se orientar enquanto pessoa, né? E aí vem as outras inteligências, né? Que também são tão importantes quanto a lógica matemática e a linguística, tá? Que são elas a espacial, a inteligência corporal, a musical, a corporal sinestésica, a musical, a inteligência intrapessoal e interpessoal, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre as duas. E aí até então chegou a inteligência naturalista e a existencial, que é reconhecida por alguns teóricos, outros ainda dizem
que não, porque ela não pode ser medida, enfim. Mas a gente vai falar sobre todas elas. Boa noite, Cris. Boa noite, Júnior. Sejam bem-vindos. Começamos a falar aqui sobre as inteligências múltiplas, da onde elas vieram, por que vieram e como que elas são e como que a gente pode estar trabalhando essas habilidades dentro dessas nossas inteligências, tá? Então, a gente falou um pouco sobre a lógico-matemática, sobre a linguística, e agora a gente vai dar uma passeada pelas demais, tá? E aí, conforme eu for falando, as pessoas vão meio que se identificando em qual delas que se encaixam, né? Então, a lógico-matemática, a linguística, a musical, a espacial. A musical, como o próprio nome diz também, né? É a inteligência que muitas crianças, já desde pequenininho, já trazem isso, né? Alguns falam que é dom, outros falam que é treino, outros falam que a criança nasceu para isso, né? Pode ser também que seja todas essas informações, mas ela faz parte de uma das inteligências múltiplas, que é a inteligência musical, né? Então, e não é só para cantar, canta super bem, não, né? Ela é um pouquinho além do que só a criança cantar. Então, o que acontece? Ela tem um desenvolvimento muito bom para sons, para ritmo, né, para timbre. Ela ouve uma música, ela consegue identificar quais são os instrumentos que estão sendo tocados nessa música. Então é bem bacana, porque quando você consegue olhar e identificar no seu aluno, no seu filho, ou em você, qual inteligência que você se sobressai, até para sua vida profissional é importante, né? Até para você saber para que caminho você vai seguir, para que profissão que você vai seguir, ou para que curso que você quer fazer. Então é bacana conhecer as inteligências múltiplas para saber onde que mais ou menos ali é o que você mais se identifica, tá? Todos nascemos com todas elas, ok? Então todos nós temos todas as inteligências múltiplas. Porém, em algumas pessoas, determinada inteligência, ela tem uma característica mais forte, ela se sobressai, né? E em outras, não, ou nem tanto, tá? Então, existe aí uma variação, uma média. Então, de repente, ela tem uma inteligência que é superior às outras. Então, ela tem uma inteligência musical que é gritante, que é visível, que todo mundo percebe, que a própria criança também se identifica, claro, porque, né, vai ser a que vai estar predominante nela, mas ela pode sim desenvolver as demais, mas aí como uma habilidade, né? Então ela vai treinar, ela vai se exercitar até ela conseguir trazer essa que ela tá mais lá embaixo, né? Ou dar uma pareadinha, ou deixar ela mais ou menos equilibrada, tá? Por isso que o Gardner, quando ele fez esse estudo, foi bem bacana, né? Porque ele foi bem assim, né? Não dá pra fazer só pela validação do QI, pelo teste de inteligência e pronto, sem considerar esse tanto de informação que a gente pode ter, né? Desse tanto de inteligências múltiplas que ele, né, catalogou e que realmente acontece. Então, é para não desconsiderar nenhuma delas. Então, é importante que os pais tenham esse olhar com as crianças e os professores tenham esse olhar para os alunos, tá? Porque, por vezes, aquela criança tá em sala de aula ou tá em casa com os pais e na sociedade e ela não se destaca, de repente, numa atividade física, né? Ela não gosta do judô, ela não gosta de natação, ela não gosta de nenhum exercício, de nenhuma atividade que seja física, né? Por quê? Porque a inteligência corporal sinestésica dela não é a que se sobressai, né? Ela não tem a inteligência, né, corporal sinestésica como principal fator, né? E aí, às vezes, as pessoas insistem em fazer com que a criança faça algum tipo de atividade física, mesmo aquilo não sendo prazeroso e aquilo demandando uma energia enorme da criança,
ou do adolescente, para que ele faça determinado exercício físico, determinada atividade. Por quê? A inteligência corporal sinestésica, ela comanda, vamos dizer assim, os movimentos do corpo, né? Então, assim, junto com a espacial, né? Que nos orienta enquanto espaço, a sinestésica, ela é enquanto corpo. Então, por um outro lado, a gente tem pessoas que têm extremamente desenvolvida a inteligência sinestésica espacial, né? O Bolt, por exemplo, né? O Usain Bolt, aquele corredor, gente, ele sabe a hora da arrancada, ele sabe a hora que ele para, ele sabe a hora que ele aumenta o gás da corrida dele, a hora que ele diminui, ele sabe a quantidade de batidas que o coração dele dá a cada volta, onde ele tem que parar, onde ele tem que reservar força para depois continuar. Então, gente, isso é uma inteligência geral, porque ali ele faz numa corrida, vamos dizer assim, né? Uma simples corrida que a gente só acha que é só correr, né? Na verdade, não, ele tá usando ali muitas partes do cérebro, muito conhecimento em todos os sentidos para que ele consiga só correr, vamos dizer assim, né? E então o que acontece? Quando a pessoa conhece as inteligências múltiplas, ela se identifica, ela fala, nossa, sou eu, é o meu caminho, como eu falei, fica mais fácil até para uma definição, né, de uma profissão ou de um curso que a gente queira fazer porque acha que gosta muito, e aí quando vê e começa a frequentar, fala, nossa, é exatamente isso, é o caminho, né? Por quê? Porque, na verdade, você está reconhecendo qual a inteligência dentre todas essas que você realmente se destaca, né? E sempre tem, tá? Sempre tem uma que se sobressai às demais, né? A grande parte dessas inteligências múltiplas, elas se mantêm em nível médio. Então, elas ficam mais ou menos assim, como se eu soubesse um pouquinho da musical, um pouquinho da naturalista, um pouquinho da espacial, né? Coisas que dá pra gente viver bem, né? Sem eu ter falhas nela, né? Mas elas dá sim pra ser trabalhadas, né? Então você consegue sim, junto com a criança, junto com o adolescente, você consegue trabalhar para que elas consigam ou aparecer, né? Ou você realmente conseguir fazer com que a criança supra alguma dessas necessidades de alguma dessas inteligências, tá? Não só a criança, né, gente? A gente também, enquanto adulto, também a gente consegue, a partir do momento que a gente identifica, a gente consegue saber aonde que a gente tem que melhorar, tá? Então, tem a lógica matemática, a linguística, a musical, como eu falei, né? Reconhecimento de timbre, de som, conseguir identificar numa música se é uma viola, se é um violão, se é um violino, se é um som de um tambor, se é um som de algum outro instrumento musical. Então a criança tem né, a pessoa tem esse feeling, né? Consegue tirar uma letra de música só de ouvir, aí vai pro violão e compõe melodias, enfim. Que também tem uma mãozinha lá na linguística, porque geralmente quem tem a musical muito bem desenvolvida, ela geralmente escreve muita letra de música, né? Então acaba puxando a inteligência linguística por causa da musical. E isso é bem bacana porque vira aí uma rede, né? Uma rede de inteligências, vamos dizer assim, tá? Depois a gente tem a espacial, né? Como a gente falou, como a corporal sinestésica do Bolt, dessa questão toda dele de controle de corpo, de precisão, né? Eles são muito precisos em relação ao espaço, então eles precisam de se movimentar, né? Porque como a inteligência deles ela se faz presente através do corpo, ela é muito forte, né? E aí a gente está tentando até verificar nessas questões das crianças autistas como que essa inteligência corporal sinestésica ela se desenvolve, né? Como que ela está presente nas crianças com autismo, porque eles são muito toque, assim, nessa questão dos movimentos dele com ele mesmo, né? Da criança com ele mesmo. Então, como que essa inteligência sinestésica
aparece no autista, né? Então, também aí é um caminho a ser observado, tá, gente? Se não conseguir entender, qualquer dúvida aí, vão escrevendo se tiverem alguma dúvida, tá? E aí a gente tem também a espacial, né? A espacial, ela é muito assim, por exemplo, as pessoas que se dão muito bem com mapa, né? O mapa com organograma, com cronograma, com flechas, com setas, com indicações e manual. Pega um manual, tem pessoa que olha para o manual e em 2 minutos já entendeu tudo que está no manual e já começa a fazer, né? Tem uma visão ampla, né? Do espaço em si, então ela consegue se projetar, né? Geralmente as pessoas que têm essa inteligência espacial, elas se dão muito bem na área de engenharia, né? Na área de artes também, porque design de interiores, arquitetura, o que vai pôr, aonde vai pôr, onde cabe, né? Eles se dão muito bem, né, nessas áreas, né? E aí a pessoa acaba se desenvolvendo muito bem no trabalho, justamente por usar dessa sua inteligência espacial para a realização do trabalho que ela está desenvolvendo. Então, ajuda muito, né? Até nós adultos, que às vezes ainda estão um pouco perdidos, não sabe o que faz e para que caminho seguir, né? Se a gente tiver um olhar melhor, né, para as inteligências múltiplas, a gente consegue se achar. E é bem bacana, né? Então, equipamentos de precisão, né? Às vezes tem algumas empresas que às vezes a pessoa nem é tão habilitada, mas aí faz um teste, ela vai tão bem naquele teste, porque ela é tão precisa, ela tem tanta noção de espaço, que aí a empresa acaba, né, contratando, porque ela alcança um resultado positivo nessa área, né? E aí ela acaba sendo contratada e a empresa, às vezes alguém, né, com mais tempo de experiência ou formada, acaba não conseguindo a vaga e a pessoa, justamente por ter essa inteligência mais aguçada, ela sabendo disso, né, ela consegue ir buscar empregos na área em que ela se destaca, né? Ela acaba indo trabalhar na área onde a sua habilidade, a sua inteligência maior fala, né? E aí a probabilidade dela alcançar êxito no local de trabalho é muito maior, né? Vamos lá. Aí a gente tem a intrapessoal e a interpessoal. São duas também que caminham, elas lado a lado, apesar de serem diferentes, né? A intrapessoal, ela tem um domínio, a pessoa ela tem muita clareza de sentimentos, de si mesma. Então ela reconhece muito bem as emoções que ela tem, ela é uma pessoa mais centrada, né? Que a gente geralmente sempre tem aquela amiga que é mais pé no chão, aquele amigo que é mais cabeça, que fala, não, peraí, eu vou embora, vou largar todas as peças aqui, vou pra casa, né? Naqueles momentos de fúria que o pessoal tem nas fábricas, eu vou jogar tudo pro ar e vou embora. E aí sempre tem aquele que fala, não, calma, não é assim, né? No Brasil a gente fala que a turma, deixa disso, né? São as pessoas que têm esse tipo de inteligência como característica forte e, né, a inteligência mais desenvolvida, né? Ela tem um conhecimento muito grande, né, dela, do eu, de controlar as emoções, assim. Então, elas acabam ajudando, sim, também os outros, né, claro, de uma certa maneira, mas ela tem muito claro para si, né, a inteligência dela é muito para si, e ela sabe se portar, né, ela sabe como conduzir o meio, porque ela mesma se regula, e é bacana, né. E aí a gente tem a inteligência interpessoal, que é a pessoa entende o outro, né, ela consegue se dar muito bem, né, nas relações, porque ela tem esse entendimento do próximo, então ela consegue, como é que fala? Ela entende a intenção do outro sem o outro falar,
Vocês já conheceram alguém assim? Alguém que tem essa... Você fala, nossa, gente, parece que, né, ela sente, ela sabe, eu nem falei nada e já... E ela já veio me falar isso, né? A gente sempre tem um amigo ou uma amiga que tem essa inteligência intrapessoal aí, né, desenvolvida, né? Que acaba nos botando no eixo. E é bacana também, né? Então, são pessoas que elas entendem, né, mais a visão do outro. E aí, como eu falei, ela se dá super bem no trabalho, né? Certamente no ambiente de trabalho ela consegue dosar a situação que acontece e aí ela consegue agir de uma maneira adequada. E as crianças que possuem também esse tipo de inteligência também acaba tendo um ambiente escolar harmônico também, né? Então, são inteligências tanto a interpessoal quanto a intrapessoal que são importantes, todas elas são importantes na verdade, né? Mas que elas fazem uma diferença, né? Tanto no ambiente escolar quanto na nossa vida profissional e nossa vida enquanto adulto, tá? E aí a gente tem a inteligência naturalista, né? Que veio aí para falar sobre as pessoas que têm um desenvolvimento e que têm um aprendizado voltado para a área de fenômenos e padrões da natureza, né? Que é uma outra inteligência aí que entrou no meio do caminho, vamos dizer assim, né? Então, quem tem esse tipo de inteligência mais aguçada, que se sobressai às demais, geralmente são pessoas ou são crianças que já trazem, desde muito pequenos, uma predisposição, por exemplo, às questões mesmo da natureza. Então, assim, gosta muito de flores, ou gosta muito de animais, vive cutucando os bichinhos da natureza, ou quer plantar as coisas em casa, busca muita informação relacionada a esse tipo de desenvolvimento. Então, às vezes, a gente vê as crianças e aí tem esse interesse e aí a mãe vai lá e puf, corta, né? Ou barra, porque, né, vai mexer com terra, vai mexer com bichinho dá trabalho de criar, dá trabalho de cuidar, e aí, às vezes, a família não entende que a inteligência que está se sobressaindo na criança é essa, né? E como eles são pequenininhos, principalmente as crianças atípicas, elas não, algumas não são verbais, né? São não verbais, elas não sabem expressar. Então, às vezes, tá minando ali, né? Tá podando, literalmente, um tipo de inteligência que é onde poderia ser o caminho pro desenvolvimento da criança, tá? Então, tem que ficar atento, também não é bacana a gente cortar um caminho que a criança poderia seguir para se desenvolver, tá? Então, geralmente, né, as pessoas que têm a inteligência naturalista como carro-chefe, vamos dizer assim, elas, né, vão para a área da biologia, para a área da veterinária, né, porque como elas têm esse interesse e elas têm uma maior facilidade, tá, gente? Como eu tava falando, né, as inteligências, cada uma da área, ela não é só um interesse, né, ela é nata, assim, vem já vem com a criança, com o adulto, aquele, eu gosto muito disso, eu gosto muito daquilo, e às vezes no decorrer da nossa vida a gente não dá atenção para aquilo, né? Ou a gente acaba fazendo o que dá dinheiro, porque eu preciso pagar minhas contas, né? E o fim do mês tá aí, a gente tem que rebolar para conseguir fazer, e aí acaba não prestando atenção, né? Em qual dessas inteligências o meu cérebro se destaca mais, né? E a gente sabe que quando a gente fala de criança, quanto mais, lógico, desperta o interesse, quanto mais ela tem a atenção para realizar determinada atividade, mais fácil e melhor é o seu desenvolvimento,
Então, ela por vezes aprende de uma maneira diferente, né? Ela consegue absorver esse aprendizado, esse conhecimento através de uma dessas inteligências. Então, elas são extremamente importantes mesmo, né? Da gente conseguir identificar e saber para que lado que eu tenho que ir. De repente, eu preciso ensinar um conteúdo, e aí eu já falo até com um grupo de profissionais mesmo, professores, terapeutas, enfim, que trabalham com desenvolvimento infantil, ou de crianças, de adolescentes, né? É importante ter esse tipo de olhar, né? Qual a inteligência que é mais gritante nesse meu aluno? O que ele está me falando? O que de repente um desenho numa apostila, o que aquele desenho naquela apostila está me falando? Né? Será que é só um desenho ou uma predisposição enorme para alguma área das inteligências múltiplas que eu estou deixando passar batido, né? Então, é importante que a gente tenha esse olhar, né? Esse feeling, né, para conseguir direcionar. E quando isso não é possível dentro da escola, porque a gente sabe que nem tudo a gente consegue fazer aqui no Japão da forma com que a gente acha que deveria fazer, não só aqui no Japão, viu, gente? No Brasil também. Mas tem coisas que fogem à questão escolar, né? A gente até sabe que, meu filho é extremamente musical, ou é extremamente lógico, matemático. A gente sabe, meu filho na área linguística, nossa, ele vai embora, ele fala super bem, com pontuação, com coesão, as frases são extremamente bem colocadas, tem uma oratória linda, fala super bem. Isso para adultos também, né? A gente conhece adultos que têm, assim, realmente um poder na fala, vamos dizer, né? E esse poder na fala nada mais é que a inteligência linguística dessa pessoa que se sobressai às demais. E aí ele, esperto, né? Ou conhecedor das inteligências, ele se apropriou disso. Bom, já que aí é o meu caminho, vamos lá. E aí, lógico, tudo que ele vai fazer que diz respeito a essa inteligência linguística, ele vai se sair super bem, né? E aí, certamente, ele vai ter os ouros aí das coisas que ele conseguiu alcançar. Então, é importante, né, que a gente conheça e que saiba diferenciar. Dentro delas, depois, a gente tem agora a inteligência existencial, tá? Alguns consideram, outros não consideram, né? Porque até então a lógica matemática, a linguística, a musical, a espacial, a corporal sinestésico, que é o corpo, né? E sentidos, a intrapessoal, a interpessoal, a naturalista e agora a existencial, né? Que alguns acham que sim, outros acham que não. Então, dentro da própria ordem acadêmica, existe aí uns que sim, uns que não, mas enfim. O que seria a inteligência existencial? As pessoas que já têm também essa questão desenvolvida, e geralmente são os filósofos, né? São pessoas que se cogitam ou que têm um grande poder sobre o existencialismo, né? Da porquê que as coisas existem, buscam fazer com que a sociedade viva de uma forma melhor, então buscam soluções para conflitos, né? Soluções práticas mesmo, né? Não é só o campo das ideias, né? De onde a gente veio, para onde a gente vai, porque a gente está aqui, né? Não é nesse sentido, tá? São pessoas que realmente fizeram ou fazem algo que seja uma ação positiva para uma sociedade num todo. Frida Kahlo, enfim, e pessoas que realmente dão um sentido para essa questão existencial, e aí é onde a inteligência existencial fala, né? Onde ela se sobressai. Então, das 7 foi incluída a 8ª e a 9ª, que é a naturalista e a existencial. Tem mais algumas que ainda estão sendo estudadas, certamente vão encontrar outras, porque existem muitas formas de aprendizado, então existem canais de aprendizados
inúmeros, né? O nosso cérebro é capaz de aprender com um monte de coisa e por um monte de vias, né? Um monte de vias de informação. E aí, certamente, essas inteligências múltiplas, elas, assim como já foram, né, da década de 80 para cá, agregadas novas inteligências, certamente elas continuarão aí a ser objeto de estudo dos profissionais da área, dos psicólogos, para que consigamos nos identificar enquanto pessoa, consigamos trabalhar, né, essas nossas habilidades, essas nossas inteligências, para que a gente consiga ter, lógico, um desenvolvimento enquanto ser humano muito melhor, né, do que o que a gente, do que até então é conhecido, né, é conhecido e é divulgado, vamos dizer assim. Então, como a gente mede, né, como eu falei, a gente mede dessas 7, 8 ou 9, algumas pessoas, alguns profissionais da área tentaram fazer um ranking, né, mais ou menos, de como que ela tá mais pra linguística, ele tá mais pra musical, ele tá mais pra espacial, algumas delas, uma puxa a outra, né, então, às vezes ela tem a corporal sinestésica com a espacial muito ligada, ou então ela consegue desenvolver tanto a função de uma quanto da outra. Então tem umas que calham, tem outras que não, tem pessoa que é só lógico matemática mesmo, que aí você coloca ela numa situação onde não requer nenhum desenvolvimento de raciocínio lógico matemático, ela já não se sai tão bem, né? Existe um bloqueio, né? Então tem umas que elas mostram determinada aptidão e outras elas têm um bloqueio, né? Como se não aquela inteligência ali ela passou por mim direto, vamos dizer assim, né? Mas todas elas a gente consegue trabalhar, né? Então mesmo que a gente identifique, porque sempre vai ter uma que é superior às outras, né? Mas o importante é que assim a grande parte delas estejam em nível médio, né? Então, nem abaixo, nem acima, mas que esteja numa linha mediana. E uma ou duas, geralmente, ela tá fora. Então, de repente, eu respondo lá algumas questões que envolva a inteligência musical e, de repente, eu vá muito mal, porque eu não entendo nada de música, vamos dizer assim, né? Lembrando que música não é só cantar, né? Então, eu posso ser que chega lá, né, a minha pontuação, ou eu realmente não entenda quase nada, é muito fraca, né, mas também é normal, não tem problema, tá, gente? Então, geralmente uma ou duas, assim, sendo fraca, sendo bem assim, um pouco abaixo da média, não tem problema, né, como o Gardner falou, assim como não dá pra gente medir o coeficiente de inteligência de uma criança ou de um adulto só por um teste, eu também não posso desconsiderar as demais inteligências, né? Então, a partir do momento que elas existem e que a gente sabe quais são e que a gente consegue se identificar em alguma delas, certamente é muito, muito melhor, né? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para vocês, se tiverem alguma dúvida, e também falar da minha página lá, na NeuroKids. Então lá também tem algumas informações voltadas à área de neurodesenvolvimento. E se vocês tiverem alguma dúvida também, quiserem dar uma olhadinha lá na página direitinho, acompanhem, tá? Depois vai aparecer aí pra vocês direitinho o nome da página, né? Acho que o Júnior já colocou, perdão. Desculpa. Desculpa. Ele já tinha colocado, eu não tinha visto. Desculpa, gente. Então, qualquer coisa, entre em contato, dê uma curtida lá na página, aqui no Portal Me também, tá? Então, divulguem as nossas lives aqui. Nessa próxima terça-feira eu não estarei, na outra tô aqui de volta pra gente falar mais um pouquinho sobre as novidades da neurociência ou sobre o desenvolvimento infantil e de adolescentes, ok? Então, espero que vocês tenham se identificado e em qual inteligência múltipla você se encaixa, em qual delas que falou mais alto aí, que te
que te fez reconhecer, né? E tentar trabalhar e fazer com que ela melhore, com que ela se desenvolva, trabalhar essa habilidade, essa inteligência aí que todos nós já temos, né? Como eu falei. E tentar trazer sim para um resultado positivo no nosso trabalho, na nossa vida, tentar trazer para um resultado positivo para o desenvolvimento das crianças, né? A partir do momento que a gente consegue identificar dentro dessas 7, ou agora no caso dessas 9 inteligências múltiplas, qual delas que eu consigo perceber que o meu filho está caminhando, né? E saber como orientá-lo para fazer dessa inteligência que ele se destaca, o caminho realmente para um sucesso, o caminho para que a criança realmente se desenvolva bem, ok? Então é isso, pessoal. Boa noite, obrigada pela presença de todo mundo e a gente espera vocês na próxima, ok? Tchau, tchau.